De repente, acordada pelo canto, viu a solidão que era a sua vida. Como foi possível viver tanto tempo assim? Como, meu Deus? Ela estava virando coisa, se enterrava no oco do escuro, ela e o mundo, uma coisa só. Toda criança que nasce recebe no seu corpo e na sua alma o impacto de uma grande verdade, a de que o mundo já está aí. E principalmente a de que a sua família já está aí, com suas histórias, com seus hábitos, com suas expectativas e com sua relativa indiferença em relação àquele ser que acaba de surgir. Ao mesmo tempo, cada vida que nasce é a inauguração de um novo mundo, é a abertura de novas possibilidades que não existiam antes. É, enfim, a renovação das esperanças da humanidade. Toda vida pode ser vista como uma travessia, como a entrada e a recusa de certas portas que surgem. E entrar ou não nessas portas pressupõe um exercício de tensão entre aquilo que nos limita, entre o passado que nos limita, que nos oprime, que nos pesa, e ao mesmo tempo nos projeta em direção ao futuro. Saber lidar com essa tensão, como diria Ferreira Goulart, é questão de vida ou morte. É preciso traduzir as duas metades que nos constituem no ser. Uma delas que se apega ao passado, olha para trás, se fundamenta nele e nele encontra forças e ao mesmo tempo se limita. A outra que olha para o futuro, olha para frente, quer exercer as suas potencialidades, quer exercer a sua relativa liberdade e quer criar. Os evangelhos representam muito bem essa tensão que existe na alma humana em relação à família. Se é verdade que devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe, o próprio Cristo disse que ele veio trazer a separação entre pais e filhos. Essa enigmática passagem dos evangelhos mostra muito bem que essa tensão não é de fácil resolução. E o livro sobre o qual eu quero falar hoje retrata essas questões de um modo muito comovente. O livro é Ópera dos Mortos, do escritor mineiro Altran Dourado, lançado em 1967. Retrata a história da família Honório Cota ao longo de 3 ou 4 gerações, família na qual essas questões não são resolvidas de modo saudável. A história, basicamente, a história de Rosalina, em quem os dramas familiares se concentram de modo explosivo. Os elementos não assimilados, não trabalhados ao longo de gerações da família Honório Cota se concentram então em Rosalina e no sobrado da família, sobrado que foi reformado por seu pai após a morte de seu avô. Esse sobrado e a forma como ele foi construído representa então a alma atormentada de Rosalina. Embora a narrativa comece com o avô de Rosalina, Lucas Procópio, é evidente que esse drama familiar não começou nele, vem bem lá de trás, né? Como todo drama familiar que se preze. Mas acontece que uma decisão infeliz do pai de Rosalina, João Capistrano, é que começa a dar forma a esse drama que é herdado pela Rosalina. E o pai de Rosalina, João Capistrano, filho de Lucas Procópio, não recebe bem a reputação que o pai deixou na cidade. Lucas Procópio, fama de homem bravo, todos o temiam, e João Capistrano não gosta dessa história, não quer conviver com essa imagem do pai e começa a tentar fazer, e esse é o problema, fazer uma reconstrução da imagem do pai. Na ânsia de construir para a cidade uma nova imagem do seu pai, já que aquela deixada por ele não aceitava, João Capistrano, então, como o próprio autor diz, constrói, né, essa imagem com a paciência daqueles que dia a dia constroem a sua própria muralha.
Essa imagem é muito interessante e vai surtir efeitos na vida de sua filha Rosalina. Começa então a manipular a imagem do pai e chega ao extremo de fazer uma reforma na casa em que moravam e não modificar nada no primeiro andar e construir um segundo andar na casa ao seu modo, com a justificativa, segundo ele próprio falou, de colocar no sobrado eu mais ele juntos. Eu mais ele juntos no sobrado. Essa é a expectativa de João Capistrano. João Capistrano, então, recebendo essa herança emocional de seu pai, olha para ela, olha para si e não quer traduzir as duas partes. Resolve, enfim, colocar uma em cima da outra, solução simbolizada aí pelo próprio sobrado da família. Os dois andares, um de um estilo, o outro do outro, são então um retrato dessa alma bagunçada que é a alma de João Capistrano. João Capistrano então tem uma desilusão com a comunidade local. Ele foi aclamado como candidato a prefeito, porém na última hora houve uma fraude eleitoral. A vitória que estava garantida nas mãos dele acabou escapando de suas mãos. Ele percebe que houve uma fraude, os seus correligionários mudaram de barco na última hora e desde então ele se refugia dentro de si. Ele, que era um homem misericordioso, passa a tratar então as pessoas com a mais matemática das justiças. Porém, falece a mãe da Rosalina, Dona Genu, João Capistrano também falece e Rosalina então herda o sobrado, no qual ela passa a viver sozinha com Quiquina, que era a empregada da casa, uma negra muda, que então passa a tomar conta daquele ambiente doméstico. É curioso que o pai costuma simbolizar a ponte entre a criança e a sociedade, né? João Capistrano, por não ter assimilado bem a herança emocional que recebeu de seu pai, acaba se afastando emocionalmente da sociedade, né? Rosalina compra a ideia de seu pai e se aprofunda ainda mais nesse afastamento. Ela se afasta não apenas emocionalmente, mas fisicamente da sociedade local. A partir da morte de seu pai, ela passa a não mais sair do sobrado. Ela vive enfurnada dentro de casa e o único contato que ela tem com o mundo exterior são as saídas de Quiquina para vender as flores que elas confeccionam em casa e também as visitas que ela recebe de Emanuel, filho de Quincas Ciríaco, um amigo de seu pai. E com essa reclusão dentro de casa, ela chega num certo ponto da narrativa a perceber que ela está se transformando numa coisa, né? Enquanto isso, a vitalidade, a atividade comercial de seu pai foi transferida para a família do amigo do pai, do Quincas Ciríaco. Quem herdou a memória e a atividade do pai, de João Capistrano, foram Quincas Ciríaco e seu filho Emanuel. E o dia a dia dessa casa, desse sobrado, é muito monótono. Rosalina e Quiquina ficam o dia inteiro fazendo flores. À noite, Rosalina costuma se trancar no seu quarto e se embebedar de vinho e ler um dos 3 livros que ela tem consigo. Rosalina somente é vista pela população atrás das janelas, escondendo-se atrás das cortinas. E o sobrado também é conhecido por ser alvo das crianças, dos adolescentes da cidade, que a todo momento furtam as frutas do pomar e apedrejam as janelas. Porém, essa monotonia é quebrada pela chegada de um viajante, um retirante, na verdade, José Feliciano, conhecido como Juca Passarinho, um caçador amador que, de saída de sua cidade, acaba chegando ao sobrado em busca de emprego e é prontamente aceito por Rosalina, que, afinal de contas, já estava cogitando de arrumar um empregado, colocar dentro de casa um homem. Juca Passarinho é o brasileiro médio, um pouco preguiçoso, trabalha por necessidade, frequenta bordéis à noite, chega em casa de madrugada embriagado e encontra sempre a porta da casa fechada
e dorme então no seu quarto, na área externa do sobrado. Quiquina não se dá tão bem assim com o Juca Passarinho, porém Rosalina, apesar de tudo, mantém ele em casa por 3 motivos. Primeiro, ele acaba prestando alguns serviços ali ao sobrado, né? Pequenas reformas e etc. Segundo lugar, é que ele é um homem dentro de casa e desse modo acabou afastando ali do sobrado as crianças que furtavam o pomar e que quebravam as vidraças. E o terceiro lugar, mais interessante, já que aquela casa era assombrada pela Ópera dos Mortos, Juca Passarinho chegou como uma voz viva dentro da casa. Quiquina é uma senhora muda, Rosalina também não é lá de muita conversa, e Juca Passarinho, muito falante, chegou como uma voz dentro de casa. Uma das razões por que Rosalina não mandou embora foi exatamente o que disse José Feliciano. A gente carece de ouvir voz humana para sair das sombras. Um homem não é só um lago de silêncio, necessita de ouvir a música da fala humana. Se a gente não cuida muito do que dizem as palavras, se não cheira o seu sumo, ouve apenas, a fala humana é rude e bárbara, cheia de ruídos estranhos, de altos e baixos. Atente agora não só com os ouvidos bem abertos, ouça com o corpo, com a barriga se possível, com o coração. E veja, ouça a doce modulação do canto, só o canto, a música. Rosalina ouvia José Feliciano. A voz de José Feliciano veio dar vida ao sobrado, encheu de música o oco do casarão, afugentou para longe as sombras pesadas em que ela, sem dar muita conta, vivia. Agora ela pensava, como foi possível viver tanto tempo sem ouvir voz humana? A chegada de Juca Passarinho no sobrado foi a chance, na minha opinião, foi a chance que Rosalina teve de sair dessa sombra. Porém, a chance não foi aproveitada. O que vai acontecer a partir daí, você só vai saber se ler o livro. Na verdade, forma-se uma relação tensional entre Rosalina, Juca Passarinho e Quiquina. Mas a oportunidade dada a Rosalina, como eu disse, não é aproveitada. Juca Passarinho, como diz um capítulo do livro, é um caçador sem munição, é um pouco como o Valdo Menezes, da Crônica da Casa Assassinada, de Luz Cardoso, um homem que não tem a força suficiente para tomar as rédeas de sua vida. Rosalina, dividida entre os 2 andares do sobrado, Rosalina de cima, Rosalina de baixo, as duas não se encontram. Na verdade, o eu mais ele juntos no sobrado de seu pai acabou se concretizando em sua própria vida. Rosalina, uma pessoa de dupla vida que acaba não se encontrando. Quiquina, ali como gerentona da casa, como dona do território, né? A frase mais dramática do romance é Quiquina no vão da porta, uma frase que se repete a todo tempo, né? A porta simbolizando aí a passagem de uma situação a outra e Quiquina no vão da porta. Então nada acontece de efetivo nesse ambiente carregado de sombras e de relógios parados. O clima dramático do livro, que permeia toda a narrativa, chega às últimas páginas, à última potência. Lá nós ouvimos a cantiga de Rosalina, esse canto de Verônica, a evidenciar que a 4ª geração dessa família, depois de tanto espinho e tanta dor, se uniu aos sacrifícios de Cristo, o Redentor da humanidade. Leiam o livro e vejam se isso faz ou não faz sentido.